Olá, alunos de Eletricidade e Circuitos 1, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje a gente vai falar de potência. Potência é muito importante porque é o que a gente respeita ao se dimensionar componentes em um circuito. Então vocês vão ouvir falar muito de potência em eletrônica de potência, em transferência de potência. Também é importante dizer que o que se consome num circuito é potência. Então tu vai estar sempre preocupado entre a transferência de potência e a eficiência de potência de um circuito. Então por isso que a gente tem que ver esse conceito. Então vamos lá. Primeiro, potência. Potência é medida em watt. Também simbolizado não. A unidade também pode ser escrita como W maiúsculo, watt. E o símbolo de potência é P. Certo, mas afinal, o que é potência? Potência, ela nada mais é do que a tensão multiplicada pela corrente. Então está aqui a nossa fórmula de potência. Para a gente lembrar, para ficar mais fácil de lembrar, essa fórmula às vezes é escrita assim também. P igual a I vezes U. E aí essa fórmula aqui vira agora a fórmula do pintinho. Pode parecer engraçado, pessoal, mas é um bom macete para lembrar, né? Que potência é a corrente vezes a tensão, ou seja, π, a fórmula do pintinho. E é simplesmente isso. Vamos dar um exemplo quando a gente se preocupa com potência. Então, nosso primeiro exemplo aqui. Eu tenho uma fonte de tensão contínua de 9 volts e um resistor de 200 ohms. Só que na vida real, os componentes são classificados pela sua potência. Então, quando tu compra esse resistor aqui, é aquele resistor que a gente utiliza no laboratório, aquele resistor mais comum que a gente tem. E esse resistor também é conhecido como resistor de 1/4 de watt. Agora vocês já sabem o que significa 1/4 de watt, né? 1/4, então, se a gente fizer a conta, dá 0,25 watts. Também conhecido como 250 miliwatts. Esse cara aqui, ele é feito para suportar esse consumo de potência. Ou seja, se você colocar mais potência em cima desse cara aí, ele vai queimar. Como potência depende de tensão e corrente, se a gente aplicar essa tensão aqui, será que esse cara aqui vai queimar ou não? Vamos fazer a conta. O que a gente precisa saber então para saber a potência desse circuito aqui, dessa fonte que está fornecendo para esse resistor? A potência é a tensão vezes a corrente. A tensão nesse resistor a gente já tem, são 9 volts. Falta encontrar a corrente. Aí você tem que lembrar que corrente é o quê? A tensão sobre a resistência, né? Quanto que vai ser a corrente? A corrente vai ser os 9 dividido por 200. Isso aqui vai dar 0,045. Também conhecido como 45 miliampere. Agora o que a gente faz? Agora a gente calcula essa potência desse circuito, que a gente já sabe a corrente é 45 mA ou 0,045 e a tensão é 9. Então, vou colocar aqui do lado. Potência é igual a 0,045 amperes vezes os 9 volts. Se a gente fizer isso, isso vai dar 9 vezes 0,045 igual a 0,405 watts. 0,405 watts. Também conhecido como 405 miliwatt. Então veja só, a gente calculou uma potência de 405 miliwatt, mas o componente, quando a gente compra o componente e o resistor físico real, ele é projetado para funcionar com 250 miliwatts. Significa que a gente está transferindo muita potência para esse resistor. Logo, o nosso resistor vai esquentar, sobreaquecer e fumacear, né?
vai queimar literalmente o nosso resistor. Certo? Como é que eu poderia ligar esse resistor, então, sem ele queimar? Vocês têm alguma ideia? Ora, depende tanto da corrente quanto da tensão. Se eu pegasse agora, em vez dessa fonte aqui, uma fonte com menos tensão, né? Não preciso colocar tanta tensão. Se eu tiver essa possibilidade de montar meu circuito, eu posso colocar esse mesmo resistor numa fonte agora de 5 volts. Então, aqui era 200 ohms. Vamos calcular rapidamente aqui quanto que vai ser a corrente aqui. Corrente, então, é V sobre o R. Tensão, 5 dividido por 200. 5 dividido por 200 vai dar 0,0... vamos ver aqui na calculadora. 25, né? Ou seja, 0,025, também conhecido como 25 mA. Certo, vamos achar a potência, então, que agora esse circuito está consumindo. Potência igual a corrente vezes tensão, ou tensão vezes corrente. E, então, é os meus 0,025 vezes a tensão, que é 5. Então, isso aí vezes 5, que vai dar 1/8, ou 0,12,5. Então, 0,125, perdão. Watts, também conhecido como 125 miliwatts. E lembra que aquele resistor lá, nosso, era um resistor de 1/4 de watt? Então, tá tudo certo. Agora o resistor não queima. E outra coisa. Existe esse resistor de 1/8, isso aqui dá bem certo, 1/8 de watt. Existe para vender, ele é um resistor ainda menor que aquele que a gente usa no laboratório, é o resistor de 1/8 de watt. Isso vocês vão ver em instrumentação, se já não viram, né? Certo, mas às vezes eu não posso mudar minha fonte de tensão. Às vezes eu só tenho aquela bateria de 9 volts, né? Então, desse jeito aqui, o meu resistor, se eu voltasse com a minha fonte antiga, minha fonte de 9 volts aqui, eu só tenho aquela bateria, eu não tenho como trocar a minha tensão, né? O que eu poderia fazer? Ah, mas eu tenho mais resistores, né? Poderia ligar esses resistores em série, correto? Aí eu aumento a resistência, diminuo a corrente. Então vamos lá. 2 resistores de 200 em série é igual a 1 resistor de 400, né? Então vamos calcular agora a corrente do nosso circuito. I igual a 9 dividido por 400. I vai ser igual a 9 dividido por 400, 0,0225. Então, 0,0225. Ou 22,5 mA. E agora vamos calcular a potência nesse caso aqui. Então, potência é a corrente vezes a tensão. Então, 0,0225 vezes a tensão, que é 9 volts. Então, agora a nossa potência é 0,2025, também conhecido como 202,5 miliwatts. Então, veja só, coloquei 2 resistores em série, não deu mais 250 watts, né? Estou dissipando menos potência agora. Por quê? Porque quando eu coloquei 2 resistores em série, eu diminui o quê? A corrente ficou menor. E agora, se a corrente diminui, a corrente é diretamente proporcional à potência. Eu diminui a potência dissipada também com a mesma tensão. Tanto tem que sempre tentar trabalhar mudando a tensão ou a corrente para tentar alterar o valor de potência. E às vezes alterar os dois também. Certo? Agora a gente vai fazer os próximos vídeos vão ser alguns exercícios resolvidos. E depois também eu vou falar de energia. Até o próximo vídeo.